A coalizão vai explodir por causa de uma única mensagem de texto? Agora os verdes voltam a entrar em cena e querem participar da conversa a todo custo. Eles sabem que este governo não tem mais futuro. E a briga no SPD, na CDU, no orçamento de reformas e em todo o espectro político ganha um novo impulso. E é um impulso que nenhum de nós poderia ter imaginado. Porque o fato de tanta coisa ter acontecido desde o meio-dia até agora talvez se deva a essas temperaturas escaldantes, 35 graus lá fora, que talvez estejam deixando os políticos aqui na Alemanha meio fora de si. Trocadilho à parte. E se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. E vamos dar uma olhada no que mudou desde o meio-dia de hoje. Super necessidades devido ao fim das nossas grandes taxas de crescimento. E provavelmente não poderia ser diferente, uma inscrição, ficaria muito feliz e vamos olhar todos esses problemas juntos. E provavelmente não poderia ser diferente se realmente mudaram o almoço. Sim, e o grande problema é que toda vez que houve reformas, os partidos ficaram tão acabados depois que muitos grupos de eleitores não querem mais votar neles. E eles sabem disso, mas também não têm dinheiro. E a narrativa em todos os estados é que a AfD vai nos destruir. O que realmente destrói o país hoje é o bloqueio das reformas. E o que quis dizer antes com aquele SMS. A News agora também chegou à conclusão de que eu provavelmente estava certo. O que eu disse para vocês sobre a Vila Borsisch foi muito pior. E sim, o chanceler, claro, disse de novo aquilo que eu, bem, falei de forma tão casual, tipo, bem, quando a pessoa não se lembra de nada e depois acusa outras pessoas de estarem mentindo, outras pessoas também não acham isso muito bom. E quando eles então, como sempre, partem uns para cima dos outros com facas e machetes, isso não é muito bom para a paz da coalizão. Como agora, Lars Klingbeil e Bärbel Bas já atacaram a CDU várias vezes, como sempre, ao enviarem a Antifa, a relação, vamos chamar assim, está extremamente tensa. Agora eles ainda vêm com essa história. Já se ouviu da Comissão de Aposentadoria que não querem que haja muita pressão política de fora antes do início dos trabalhos. Não tanta pressão. Gente, vocês precisam fazer com que as pessoas entendam isso antes das eleições. Aposentadoria aos 70 anos, vocês deixaram isso vazar e as pesquisas eleitorais despencaram. Houve mais discussões, novas questões surgiram e as pesquisas eleitorais, bem, acabaram em um desastre. Ao mesmo tempo, vocês já chegaram ao ponto em que Hendrik Wüst quer derrubar o chanceler. Você não viu o vídeo? Dá uma olhada, sem falta. Eu vou mostrar ele logo no final. Sim, e no SPD estão planejando uma rebelião contra Lars Klingbeil. Também vou mostrar isso para você. Então, o de cima é o vídeo do chanceler e o de baixo é o vídeo do SPD. Vocês conseguiram, a Comissão das Aposentadorias conseguiu quase destruir internamente os dois partidos. E agora eles perceberam, talvez a gente esteja se comunicando errado, ou demais, ou seja lá como for, e vocês se surpreendem quando algo assim acontece logo em seguida. Nós somos uma democracia funcional. Se o eleitor não gosta mais de não poder tomar uma decisão sobre o rumo político, porque depois da eleição os mesmos partidos trabalham juntos, assim como já tinham trabalhado juntos antes da eleição, então um dia o eleitor vai dar à AfD a maioria absoluta dos mandatos no parlamento, o que para o outono, no estado da Saxônia-Anhalt, não pode ser descartado. E eu já tenho ele aqui, Schulze, que vai explicar para vocês a razão de tudo isso. E não é porque ainda tem muita gente aqui que simplesmente não vai para casa. Nem por causa de pessoas que cometem crimes graves aqui, que não deveriam estar aqui, nem da fraude em benefícios sociais. Ou, vocês não vão acreditar no motivo pelo qual a AfD é tão forte na Saxônia-Anhalt. Mas a pergunta que eu me faço é, quanto tempo ainda vai demorar até que os primeiros estados caiam? E o que vai ser feito exatamente quando isso acontecer? Quero dizer, Hendrik Wüst, como já expliquei hoje de manhã, ele agora está se distanciando, mas em breve terá que lidar com um membro da AfD no Bundesrat. Sim, então se eles realmente tivessem um ministro-presidente, ele teria cada vez mais membros da AfD entre um número cada vez menor de pessoas.
Ele não quer isso, por isso agora quer se tornar chanceler para reduzir a AfD pela metade mais uma vez. E alguém pode me ajudar? Quanto é 30 mais 30%? Com certeza não é 15, né? Se agora estamos falando sobre uma reforma da Previdência, então os funcionários públicos não podem ficar de fora. Então esse assunto vai ganhar um novo impulso agora. Muito obrigada. Mas para encerrar esse assunto, antes de irmos para Saxônia-Anhalt, esse negócio é tão complexo, eu li sobre isso e tenho que dizer, eu não entendi. Eu li o que eles querem agora, o que eles deixaram transparecer pelos canais aqui. Eu não entendo como os funcionários públicos vão sustentar esse sistema de aposentadoria no futuro. Então, me dê mais um pouco de tempo, mas acho que na Welt, com Patzelt e tantos outros, ainda está tudo um grande mistério no momento. Aliás, Patzelt diz que isso é tão complexo que ninguém entende. Vamos finalmente falar da Saxônia-Anhalt e do motivo por trás disso. Tantas pessoas votam na AfD. Atualmente ainda não estamos na fase final da campanha eleitoral e por isso nas pesquisas de opinião, certamente as impressões atuais também têm grande influência. E se olharmos, a última grande pesquisa foi feita quando o preço do diesel aqui estava a 2,50 euros na bomba. A última pesquisa indicou que as pessoas estão muito satisfeitas com o governo estadual. No dia 13 de maio, o preço do diesel, e eu sei disso porque meus sogros têm um carro a diesel, estava novamente mais barato do que a gasolina. Eu só sei disso porque estive viajando naquele fim de semana. Bem, eles estão muito satisfeitos com o governo estadual da Saxônia-Anhalt, com índices de aprovação de 33%. Isso é típico do discurso da CDU. 33%. Estão muito satisfeitos com não. 33% ainda conseguimos nas pesquisas e por isso as pessoas realmente devem estar satisfeitas. Gente, vocês também sentem isso? Aqui os fatos estão sendo distorcidos, mas, em breve, algum partido de 6,4% vai simplesmente formar o governo estadual porque está buscando um governo minoritário. Ou o quê? O que está por trás de uma declaração tão brutalmente idiota? O que ele fez ali? E se você acha que não pode piorar, então ouça isso. Senhor Schulz, falando sinceramente e de coração, o senhor já pensou com quem realmente conseguiria formar um governo estável na Saxônia-Anhalt, independentemente das pesquisas? Acredito que nos últimos anos nem sempre foi certo dizer que evitamos certos temas por serem de outros partidos. Para mim, o que acontecer após 6 de setembro será decidido pelo povo. Acho que a gente também deveria ter um pouco mais de respeito pela vontade dos eleitores e esperar para ver o que acontece no dia 6 de setembro e não ficar analisando todas as possíveis combinações antes disso. A esquerda acabou, agora vamos fazer política novamente para o povo que produz riqueza aqui. E no próximo ano, mais uma recessão, o crescimento econômico é revisado para baixo, não existe energia nuclear. Não, claro que isso não é mais bom. Dizer às pessoas antes das eleições que sim, vamos nos abrir ao partido de esquerda, porque não temos outra opção. Para todos aqueles que não perceberam, só restam duas opções. Ou a esquerda. Esquerda, SPD e CDU. Então vamos chamá-los de todos contra a AfD ou então a AfD. Só pode ser uma das duas. Se eles dizem que querem um governo minoritário com apoio externo dos demais, então eles têm que se aliar à esquerda. De outra forma, isso tudo não vai funcionar. E como essa esquerda sabe muito bem que a CDU nem sempre está, digamos, do lado da verdade, eu simplesmente chamo isso assim. Ou simplesmente mentem descaradamente para as pessoas só para garantir seus próprios cargos. Eu acredito nisso firmemente. Sim. Eles vão formar uma coalizão com a esquerda. E se continuar assim, bem, talvez até o SPD não consiga passar da cláusula de barreira dos 5%, o que, claro, seria uma pena, uma grande pena para todos os eleitores lá fora, porque aí teríamos que respeitar a vontade dos eleitores. E, no mínimo, aí sim, teríamos um enorme problema se eles não estivessem presentes. Por quê? Porque a AfD já teria, nesse caso, a maioria absoluta.
E mesmo que a CDU ainda pudesse recuperar, eles teriam que se abrir para o partido à esquerda. Não há outra possibilidade. E vocês deixaram isso bem claro agora há pouco. Vai ser uma campanha eleitoral centrada nas figuras dos candidatos. Todos contra um. E esse um tem seu eleitorado fiel. Não vai mudar muita coisa nisso. Se houvesse uma maioria absoluta para o AfD, mas fossem obrigados a trabalhar com o AfD aqui e ali, sim ou não? Não. Sim ou não? Sim ou não? Não existe outra resposta para isso. E ouçam vocês mesmos. E agora vamos para a minha conclusão final de hoje. Vai ser um pouco mais longa. Já peço desculpas por isso. Então, eu não pretendo trabalhar junto com a AfD e digo isso para vocês. E não é só o meu objetivo, mas tenho quase certeza de que isso vai acontecer. No meu gabinete não haverá nenhum ministro da AfD e nenhuma ministra do partido à esquerda. Não estou apenas certo disso, estou convencido disso. Claro, agora vocês têm mais ou menos 31% nas pesquisas. O FDP já está fora e continua sumindo na categoria outros. Ah, claro, com certeza. Então provavelmente não haverá nenhum ministro do partido à esquerda. Isso eu até consigo imaginar bem. Mas as maiorias precisam ser conquistadas. E provavelmente será o SPD que vai conseguir isso, se é que isso ainda vai passar de alguma forma. E a gente quase pode até torcer para que os últimos 2% que votam na CDU venham do SPD. Aí ela teria 4,9% e ficaria de fora. Por isso, campanha centrada nas figuras dos candidatos, querida CDU. Se vocês não quiserem ficar completamente dependentes do partido, à esquerda, eu deixaria isso de lado. Eu tentaria de algum jeito, sei lá, não sei o que eu posso fazer. Acho que a situação já foi pro brejo, para falar a verdade. Acho que não importa o que vocês façam agora. Isso vai custar caro para a CDU. Vocês vão ter que se abrir para alguém. E aí a gente vai ver o que acontece. Mas, quero dizer, assim a CDU teria um pouco de paz. Mas não sei se a Renânia do Norte-Westfália e também a Baixa Saxônia vão gostar muito disso. Por isso, eu seria extremamente cauteloso em aplicar esses, digamos, métodos. Isso pode acabar dando muito errado. E eu tenho um certo receio de que o melhor seria simplesmente desistir dessa campanha eleitoral, porque já querem de alguma forma nomear Hendrik Wüst como sucessor de Friedrich Merz. Aliás, você definitivamente deveria ver o Merz e o Klingbeil de hoje.